Olá, pessoal. Acho que eu vou começar dizendo que eu sou muito fã do trabalho da Adriana da Feira Preta. Mas vamos lá. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Érica, do GIF. Faço hoje no GIF a coordenação geral do 11º Congresso GIF, a curadoria e também a coordenação geral da iniciativa Emergência Covid, que tem aí uma frente ampla de ações para fortalecer e para contribuir com a ação da filantropia e do investimento social privado nas ações de resposta à emergência que a pandemia provocou. Também estou aqui hoje com o meu chapéu de membro do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Então, quero começar agradecendo muito a Andréia, a Paula, a toda a equipe do IDES pelo convite e por todo o suporte aqui para a gente estar aqui hoje. E é um prazer enorme estar aqui mediando essa conversa sobre esse tema tão urgente, tão fundamental. OSCs na UTI. De onde vem o socorro? Tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Que entrou aqui um áudio. Ah, ok. Então vamos ouvir o vídeo orientador da mesa. Pergunta orientadora da mesa. Olá, eu sou Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura. Minha pergunta é: como conseguir o envolvimento de doadores em outras causas que não sejam percebidas como tão urgentes como são as da saúde? Então, a proposta dessa conversa aqui hoje dialoga muito com a pergunta do Paulo, né? E fala um pouco, de alguma forma, da contradição desse momento que a gente está vivendo, né? Por um lado, a gente tem uma mobilização histórica de recursos nunca antes vista, né? A gente tem fato consumado aqui, foi trazido em várias conversas aqui no fórum, né? Da importância da sociedade civil nessa resposta, né, aos impactos negativos da pandemia. Uma parte desses recursos mobilizados foram, sem dúvida, direcionados para organizações da sociedade civil. Por outro lado, a gente tem um histórico dessas organizações que já tem, né, uma fragilidade, sobretudo no que diz respeito à sua sustentabilidade econômica, e as organizações que nesses últimos meses não estavam tão na linha de frente sofreram muito, né, assim como tantos outros grupos, né, sofreram muito com as consequências da pandemia. Né? Então, realmente, muitas organizações correndo o risco de fechar as portas e de parar o seu trabalho. Né? Então, partindo dessa premissa da importância da sociedade civil organizada, a conversa aqui hoje é um pouco sobre como é que a gente pode encontrar formas de apoiar as organizações e, mais do que apoiar nesse momento, fortalecer essas organizações no longo prazo e ter no Brasil uma sociedade civil cada vez mais forte, engajada, plural, diversa, né, que contribua não só com a ação do investimento social e da filantropia, mas com a democracia brasileira e com a sociedade como um todo. Né? Para isso, a gente tem aqui hoje, junto com a gente, a Carola Matarazzo, que é CEO do movimento Bem Maior, e o José Luiz Egídio Setúbal, presidente e instituidor da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e vice-presidente do Instituto Pense. A nossa sessão vai ser dividida em 3 partes, então eu vou fazer aqui uma abertura, aproveitando aqui o fórum para apresentar um documento que foi lançado pelo Movimento por uma Cultura de Doação recentemente, em agosto, trazendo diretrizes para que a gente possa ampliar a cultura de doação no Brasil. Na sequência, a gente vai ouvir a Carola, depois a gente vai ouvir o José Luiz, e por fim a gente tem um momento de perguntas. Então fiquem à vontade para mandar perguntas aí no espaço que é especialmente pensado para as perguntas, né? E aí eu vou receber essas perguntas para que no final a gente possa dialogar também com as perguntas de vocês. Então, antes aqui de passar para os convidados da mesa, eu vou apresentar rapidamente o documento, né? Então, o Movimento por uma Cultura de Doação existe desde 2012, e desde o ano passado a gente começou um movimento que a gente está chamando de uma força-tarefa, né? Essa força-tarefa foi um processo muito colaborativo, que contou com mais de 70 pessoas aí participando ativamente desse processo.
e o resultado dele foi a criação de um documento de diretrizes que se chama Por um Brasil Mais Doador Sempre. A proposta desse documento é ser um primeiro passo para a construção de uma agenda comum para todos os atores que, de alguma forma, trabalham com cultura de doação no Brasil, e que esse documento possa estimular que esse trabalho seja feito de forma cada vez mais articulada, mais colaborativa, e que possa também ser uma forma de engajar novos atores, né, nessa agenda, nessa causa que é um pouco a causa das causas. Então, o documento traz 5 diretrizes, né, que seriam como 5 prioridades, né? Essas 5 diretrizes, elas são meio como pontos de acupuntura, né? São pontos que a gente entende que se a gente colocar conjuntamente muita energia aqui, isso tem o potencial de provocar uma grande transformação no que se refere à cultura de doação no Brasil, para que a gente possa aí seguindo o processo dos últimos anos, né, mudar de patamar em relação à cultura de doação. E quando a gente está falando de cultura de doação, a gente está falando de que cada vez mais brasileiros brasileiros doem dinheiro, doem cada vez mais, e que essa doação seja feita de forma cada vez mais engajada e com mais senso de corresponsabilidade que todos nós temos pelos desafios que a gente tem aí para superar, né, que foram tão agravados e tão escancarados com a pandemia. Para cada diretriz, a gente traz um resumo, a gente traz os principais atores-chave que estão envolvidos nela, e a gente traz uma lista de recomendações, um pouco do que seriam caminhos de ações prioritárias para que a gente possa avançar nessas 5 diretrizes, né? Então, as 5 diretrizes são as seguintes. A primeira fala sobre educar para a cultura de doação, né? A gente precisa de uma educação para a generosidade, que começa em casa, segue na escola e continua pela vida inteira. A segunda fala sobre promover narrativas engajadoras. A gente precisa que doar vire assunto do dia a dia, vire conversa na hora do jantar. E a gente precisa pensar como temos que falar sobre esse tema, né? A diretriz número 3 é sobre criar um ambiente favorável. Doar precisa ser fácil, e para doar ser fácil, a gente precisa tanto de um ambiente jurídico, institucional, legal, favorável, né, como a gente precisa de arquiteturas que permitam que doar possa acontecer nos momentos mais inusitados do nosso dia a dia. A diretriz número 4 fala sobre o fortalecimento das organizações da sociedade civil, dialoga muito com o tema da mesa aqui, né? A gente precisa de uma sociedade civil organizada cada vez mais forte, mais plural e mais diversa. E, por fim, a diretriz número 5 fala sobre o fortalecimento do ecossistema para a promoção da cultura de doação. Então, nós aqui mesmo, que estamos aqui hoje, né, que de alguma forma estamos trabalhando nessa agenda, a gente precisa se reconhecer como ecossistema e trabalhar cada vez mais de uma forma articulada e de uma forma colaborativa, né? E o documento vem muito nessa linha de contribuir para que isso possa acontecer, para que a gente, de fato, possa ter uma agenda comum. Então, com isso, eu vou passar aqui a palavra para a Carola, né, pedindo um pouco para ela trazer na fala dela, né? Hoje a Carola dirige o Movimento Bem Maior, mas ela tem uma longa trajetória e um profundo conhecimento do contexto histórico das organizações no Brasil. Então, as minhas perguntas, assim, inspiradoras para você considerando esse momento atual que a gente está vivendo, quais são as perspectivas para as organizações da sociedade civil? Como é que a gente reduz o impacto negativo da pandemia sobre essas organizações? E como é que a gente aproveita esse momento não só para mitigar esses impactos negativos, né, no curto prazo, mas que oportunidades existem para a gente repensar a forma como a gente faz filantropia e investimento social privado, de modo que a filantropia possa atuar cada vez mais como agente de fortalecimento da sociedade civil organizada? Bom dia, Érica. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia a todos. Muito obrigada ao IDS, ao convite, a Paula, a Andréa. É uma honra estar aqui e tenho que confessar com um pouquinho de frio na barriga, porque depois de tantos painéis e mesas que trouxeram tantos dados, tantas experiências, dificilmente a gente consiga trazer grandes novidades. Mas eu trago aqui na minha bagagem mais de 25 anos no terceiro setor, como a Érica falou, e quase 20 anos trabalhando no chão da fábrica, né? Na elaboração e na gestão de projetos, mapeando demanda, escutando, compreendendo a complexidade das necessidades e das vulnerabilidades que a gente enfrenta na cidade. Eu também tenho tido grande aprendizado em algumas mesas de conselho do Instituto Protec, de câncer de mama,
da Arte Sol, que empodera artesãos de raiz no Brasil para recontarem a história do Brasil, da Liga Solidária, da onde eu fui presidente. Então, acho que eu trago aí um olhar, quem sabe, bem contextualizado de demandas, né? E hoje eu sou CEO do Movimento Bem Maior, que é um movimento que nasceu para fomentar, articular e mobilizar a filantropia e dar voz para o movimento de cultura de doação no Brasil. Então, assim, me sinto confortável nessa mesa e digo que tenho total empatia e identificação com a dificuldade das ONGs, uma vez que já tive lá, já fui ongueira e me sinto ongueira, com muito orgulho, né? E total empatia na dificuldade de captar recursos, construir relações de confiança com investidores, construir relatórios que tangibilizem, monetizem o que é absolutamente subjetivo e, por algumas vezes, intangíveis no espaço curto de tempo que a gente tem para medições de impacto, e que deixe investidores cada vez mais mobilizados e satisfeitos, né? Então, com esse panorama aí da onde eu vim, né, eu queria dizer que eu queria começar dizendo que desafio e propósito andam juntos. Quer dizer, não existe, nesse campo, sempre é um grande desafio, seja do lado das ONGs, seja do lado da filantropia, da cultura de doação, da educação que precisa ser feita para as pessoas realmente estarem mobilizadas e acreditarem no setor. Enfim, desafio e propósito andam juntos. Eu queria também reconhecer aqui o poder da sociedade civil nessa época de pandemia, quer dizer, a gente viu a agilidade, a mobilidade, acabei de escutar o painel de 4 grandes bancos, do setor financeiro, o quanto o setor financeiro entendeu que não podia estar burocratizado e da urgência desse recurso, mas eu queria deixar também assim uma mensagem forte de que precisamos olhar para o setor e, como investidores sociais, como filantropos, que precisamos de doações mais flexíveis, né? Que as organizações possam entender o que é esperado dela, que entendam o que é importante para os investidores e que tenham total capacidade de transparência do uso, do monitoramento e da comunicação do uso desses recursos. É uma tarefa para a sociedade civil que precisa olhar o outro e buscar, nesse momento de tanta vulnerabilidade, incertezas e demandas, a compreensão do salto que a gente precisa dar. E, para isso, só o diálogo pode alinhar expectativas. Quer dizer, eu acredito que quando a gente fala aí que as ONGs estão nas UTIs, que as ONGs precisam de ajuda, eu entendo que a sociedade civil precisa de ajuda. Eu estenderia esse conceito para que a sociedade civil inteira precisa de ajuda, para se entender que uma sociedade civil forte, organizada, como a Erika falou, articulada, mobilizada, pode fazer a diferença e trazer resposta para as urgências de forma rápida e capilarizada. Eu olho para o contexto das organizações da sociedade civil num contexto bem ampliado, com uma grande angular. Né? Às vezes eu acho que a gente olha com uma luneta e eu queria deixar aqui o desafio para olhar numa grande angular. Onde a gente está nesse momento histórico delicado de uma crise humanitária e de saúde pública, com graves problemas econômicos, políticos, ambientais, e a gente não precisa listá-los aqui. Então, contextualizado o lugar onde a gente está e ampliando esse olhar, imagino que a gente precise voltar para valores e princípios intrínsecos, de que juntos a gente pode construir uma sociedade mais multicultural, menos desigual, e que, assim, quais são os valores que realmente vão permear a sociedade e a nação que a gente quer. E quando eu falo aqui sociedade, eu digo que somos nós, porque nós somos a sociedade civil e está na mão da gente esse fortalecimento. Então, eu acredito que a responsabilidade da sociedade civil e a consciência ampliada das urgências andam de mãos dadas, tá? A gente não pode mais esperar, precisamos nos mobilizar cada vez mais para tornarmos programas, projetos e modelos do setor viáveis para poder ultrapassar esse momento e, eventualmente, validar protótipos que possam ser escalonados e inspirar novas políticas públicas.
Nesse sentido, eu acredito que a filantropia, ou como a gente chama de investimento social privado, tem um papel fundamental, porque para além de um recurso bem empregado, obviamente com critérios, parâmetros, análise de dados, ele pode mitigar e aliviar crises e demandas, e é um recurso que torna a sociedade corresponsável na solução. Quando a gente se sente pertencente da solução de algo, a gente se mobiliza para poder ajudar. E eu não tenho dúvida que o recurso da cultura de doação, cada vez que você coloca a mão no bolso, olha para a demanda do outro e vê que você pode ser parte daquela solução, nem que seja pequena ou grande, não importa o tamanho, você é corresponsável. Somos todos corresponsáveis pelos problemas, mas hoje pelas soluções. E o dinheiro de filantropia é um recurso, um capital, que sem dúvida nenhuma pode ser investido para isso. Não estou tirando aqui, obviamente, a responsabilidade e a necessidade das políticas públicas, né? Elas são fundamentais e essenciais para escalonar, mas a gente sabe das dificuldades que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Então, eu acredito que as ONGs também, que trazem soluções locais, impactos locais comunitários, que são pequenas, remotas, precisam ser valorizadas, como aquelas que entendem e conhecem o território onde atuam. Elas fazem parte daquele problema, então elas conhecem a solução do problema. E aí a nossa relação de poder, de detentores do capital filantrópico, tem que mudar de lugar. Como falou muito bem no painel anterior, quer dizer, o diálogo, a visão ampliada, entender o contexto do outro é essencial para que eu possa, ao fazer este investimento, mudar a minha rota de expectativa e avaliar o processo, avaliar o esforço de fortalecimento, e não só o resultado de impacto numa planilha de Excel aqui da Faria Lima. Uma vez que eu nunca pisei nesse território e eu não conheço o contexto e a necessidade de uma mudança sistêmica do entorno, de algo um pouco mais ampliado. A gente sabe que as políticas de Estado são urgentes, mas a gente não pode esperar por isso e responsabilizá-la pelas soluções, como se nós, filantropos, ou que trabalhamos para a cultura de doação, não fizéssemos parte desse caminho de solução. Volto a dizer aqui da importância da relação de confiança entre doadores e ONGs, né? Que esse processo de parceria leva tempo e que aí a gente entrou num paradoxo entre a urgência do recurso e o tempo para a relação de confiança, porque a gente precisa fortalecer as organizações para a sua sustentabilidade, não só para a resolução das suas causas e das suas demandas. Então, eu tenho mais um pouquinho para falar, mas acabou o meu tempo. Eu só queria dizer que, assim, eu acho que tem 3 palavras que a gente tem que ter muito no radar, que é despertar para a demanda e para a urgência. A gente já está despertado com o Covid, mas tem outras demandas e outras urgências, como disse a nossa pergunta orientadora aí, que são latentes no país. A gente precisa ter a atenção para compreender se é possível alinhar expectativas de resultados tangíveis ou intangíveis, avaliando os recursos dentro das complexidades locais e reconhecer o esforço e o trabalho e a mobilização das organizações da sociedade civil que estão na ponta e estão na luta. A gente está viabilizando a luta, mas na hora que a gente se sentir pertencente a esta luta, este capital filantrópico passa a fazer outro sentido para o doador. Então, nós somos, para além de viabilizadores disso, nós somos parte dessa solução e dessa luta. Muito obrigada, Carol. Acho que você fez um resumo aí excelente das oportunidades / desafios que a gente tem. Acho que eu colocaria aí um reforço, né, quando você traz a coisa do recurso flexível, né, o que isso significa na prática, né, a forma como os investidores sociais fazem grant making, né, então toda a história do grant making institucional, do apoio institucional, do sair somente da lógica de projetos, ainda que os projetos sejam sim muito importantes, né, a questão que você traz sobre poder, né, quem detém recurso tem poder, e isso vem com responsabilidade, uma responsabilidade ainda maior, então é preciso que
a filantropia tenha muita consciência desse poder e dessa responsabilidade que esse poder traz, né? E aí a gente tem cada vez mais conceitos de grant-making participativo, filantropia comunitária, como a gente viu na mesa anterior, né? Que podem ser muito aliados para a gente rever as nossas formas de atuação. E, por fim, a questão da confiança, né? Acho que confiança tem que ser premissa. Né, a gente, às vezes, parte da desconfiança, a gente precisa partir da confiança. Isso ajuda também a gente a ganhar aí um pouco de tempo, né? E agora eu vou passar aqui para o José Luiz. Bom, o José Luiz também tem uma longa trajetória como filântropo, atuando especialmente na agenda da saúde infantil, mas recentemente ele tem atuado de forma cada vez mais ampla na promoção da cultura de doação, com um papel muito de embaixador dessa causa, né? Então, José Luiz, eu vou pedir para você falar a partir desse lugar de filântropo, de doador, né? Nesse momento inédito que a gente está vivendo como consequência da pandemia, o que muda para quem faz filantropia, para quem é doador? E aí, você acredita que houve alguma mudança em relação à percepção dos doadores sobre o papel das organizações da sociedade civil, com tudo isso que aconteceu nos últimos meses? E, por fim, você acha que depois dessa experiência, dessa experiência coletiva e global que a gente está vivendo, os doadores doarão mais no ano que vem? Doarão mais depois que a pandemia passar? Bom dia, Érica, bom dia, Carola, bom dia a todos os que estão nos ouvindo. Eu queria antes falar uma coisa. A Érica, a Carola falou aí do termo filantropia e investimento social privado. Eu não vou polemizar, porque precisaria de um tempo para explicar. Eu prefiro o termo filantropia. Então, eu vou usar sempre o termo filantropia. Eu não tenho uma longa trajetória como filântropo, né? Eu sou um pediatra, tive uma vida como pediatra muito longa e há 15 anos me dedico à filantropia. E me tornei um filântropo, vamos dizer assim. Mas venho de uma família onde a cultura da doação é presente há muitas gerações, né? E acho que, respondendo assim às suas perguntas, eu acho que a pandemia mudou a questão da doação. Acho que as pessoas têm uma percepção que é necessário doar. Se vai mudar daqui para frente, eu não sei. Eu tenho uma visão que o brasileiro doa. Ele doa quando ele é chamado a doar, né? Então, para mim, é muito claro que para quem assistiu ontem a palestra do Eduardo Janetti, ele fala um pouco disso, né? O brasileiro, ele tem uma boa alma, ele gosta de doar, ele gosta de ajudar o próximo. Então, ele doa. Quando ele é chamado a doar nas grandes catástrofes, e a pandemia é um exemplo disso. Eu sempre não, mas num artigo que eu escrevi, eu falo que em maio, os dados são de maio, o Brasil tinha doado, pelos dados da BCR, cerca de 6 bilhões de reais, o que dá $1 bilhão, e no mundo, pelos dados, agora não me lembro exatamente de onde que era esse dado, tinha se arrecadado 10 bilhões de dólares. E a gente, 1 bilhão de reais é 10% disso. Então, o Brasil tinha doado muito, tá certo? O que mostra uma grande capacidade de doação, né? Então,
eu não acho que o brasileiro não doa e nem tem a capacidade de doar. O meu discurso sempre é que eu acho que os brasileiros ricos doam proporcionalmente menos do que os brasileiros que têm menos recursos. E tem várias razões, eu já conversei com muita gente sobre isso. Agora, o que eu gostaria de falar aqui nessa coisa da cultura da doação, e ontem também numa mesa aí do Antônio Carlos Pipozzi com a Bia Bracher, se falou um pouco disso, é da estruturação do terceiro setor, né? Eu, como médico, que venho numa visão mais científica da coisa, eu acho que para você fazer as coisas, então, como médico, você primeiro faz um diagnóstico, depois você propõe um tratamento e assim vai. Eu acho que o terceiro setor, ele se conhece muito pouco, né? A filantropia conhece muito. A filantropia no Brasil, ela se conhece pouco, ela não tem muito conhecimento dela em si, né? A minha fundação se propôs a criar um núcleo de estudos de filantropia no país. Então, tem lá, a partir de março, nós estamos com 5 acadêmicos procurando estudar isso. É difícil, eles estão começando isso e se propondo a entrar em contato com as universidades e propor esse tema de estudo, para tentar entender como que funciona a filantropia no Brasil. Tem pessoas que estudam, então, muito pouco, para daí propor, chegar a um diagnóstico e propor soluções, né? Porque, como a Carola mencionou, a filantropia, ela vem e aí eu vou falar, a filantropia vem de uma sociedade civil organizada para ajudar o governo, né, o Estado, né? Se ela não se organiza, ela não vai ajudar o Estado. O que a gente tem são várias ONGs, várias fundações atuando, às vezes ajudando, às vezes não. Na pandemia, como mostrou a mesa anterior aí dos bancos, mostrou uma união dos bancos ajudando o Estado, né? Na causa da Amazônia é a mesma coisa. E existe, na educação tem várias ações desse tipo, né? E é essa coisa que eu acredito, a sociedade se organizando, e o GIF aí tem um papel preponderante nisso, para ajudar o Estado. O Estado, o cobertor é muito curto, né? Então, as pessoas precisam ter consciência que o governo não vai resolver tudo e que precisam tirar dinheiro do bolso para ajudar. Os que têm mais dinheiro têm que pôr mais, e os que têm menos, pôr menos, né? Essa é a minha visão, né? E a gente precisa se organizar enquanto sociedade para ver onde a gente quer pôr esse dinheiro. É assim que eu vejo. Muito bom, muito obrigada, Zé Luiz. Eu anotei aqui 3 pontos da sua fala, né? Uma é a história do que o brasileiro é muito solidário, o brasileiro doa sim e é muito solidário, né? E acho que a pandemia é um exemplo maravilhoso disso, né? Acho que o desafio talvez seja, sobretudo, quando acontece uma tragédia, né? Só que a gente é um país que a gente meio se acostuma com tragédias, né? Porque a gente tem tragédias acontecendo o tempo inteiro que viraram um pouco o nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente faz também a doação virar alguma coisa que
faz parte do nosso dia a dia, né? E acho que isso é talvez uma pergunta para vocês, mas eu vou para as perguntas do público. Essa seria uma pergunta minha, mas eu vou para as perguntas do público. A segunda coisa é a coisa do fortalecimento do ecossistema, né? Quando você fala que a gente não se conhece, que a gente tem poucos dados, cada vez a gente tem mais, né? Cada vez a gente se conhece mais, trabalha de forma mais articulada, mais colaborativa. A mesa anterior é um exemplo disso. Mas a gente tem bastante espaço, de fato, para se desenvolver nisso. E, por último, a Carola trouxe isso também, você traz agora, né, a questão do poder público, né, e dessa possível dicotomia, né, entre sociedade civil, as ONGs e o poder público, né, quando, na verdade, eu estava aqui pensando, o poder público tem que ser um reflexo da sociedade civil, né, eles estão lá para nos representar, né, e não, eles não são opostos, não tem que ser uma oposição, né, então aqui, de novo, a gente precisa trabalhar junto, né, e não de forma, enfim, em oposição, né, mas eu vou aqui para a nossa última rodada, trazendo aqui as perguntas. A gente tem uma pergunta do Fábio Deboni, do Instituto Sabin. Oi, Fábio. Ele diz o seguinte: institutos e fundações tendem a preferir executar seus próprios projetos. Essa preferência não estaria na contramão do aumento de doações de recursos para OSCs? Além disso, institutos captando recursos para seus próprios projetos não estaria na contramão do fortalecimento da sociedade civil? Eu vou ler eu acho que essa pergunta, acho que eu vou deixar para a Carola, e tem uma segunda pergunta aqui que vai dirigida para o José Luiz. Bom, para os dois, na verdade. Então, se quiser dialogar com ela também. Carola e José Luiz, como melhorar a comunicação de causas? Quais iniciativas vocês consideram exemplos de comunicação de causas, de comunicação da filantropia? E aí, se vocês, enfim, quiserem também falar um pouquinho sobre essa coisa da doação em momentos emergenciais versus a doação como algo incorporado no dia a dia também, acho que pode ser bacana. Então, fiquem à vontade aí para dialogar com as perguntas. Vou pedir para a Carola começar. Bom, primeiro pegando o seu gancho, Érica, de que a gente está acostumado a viver com as mazelas diárias do país e do mundo, e que a gente se acostuma, né? E aí vem essa famosa frase do novo normal, né? Eu escutei uma pessoa dizer e a tenho usado com direito aí, usado a frase de que eu acredito no que a gente precisa caminhar para uma nova moral. A gente não pode se acostumar com as mazelas e com as tragédias e com as vulnerabilidades do país. O novo normal, a nova moral que a gente precisa é muito diferente de um novo normal. A nova moral é tudo que a gente aprendeu nos últimos anos no país e com essa pandemia precisa estar intrínseco na mão da sociedade civil para poder lutar pelos direitos e a filantropia democratizar direitos e fazer valer a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a garantia de direitos para todos os cidadãos. Depende da gente, da sociedade civil, que botar o governo a serviço do povo e não ao contrário. Então, assim, a sociedade civil organizada, para além de financiar ONGs e a gente precisar de uma cultura de doação, precisamos estar cientes dos caminhos para sair desse lugar que a gente está. Quanto às fundações, eu acredito que tem fundações muito em modelos e modelagens, protótipos de projetos que possam ser escalonados por organizações que já trabalham nas mesmas causas na ponta. Eu acredito que o investimento das fundações é necessário, apesar de que algumas poderiam estar cofinanciando projetos parecidos, até para poder empoderar essas organizações e levar melhores práticas. É um recurso concorrente? Pode ser, mas eu acredito que se as causas e os trabalhos estiverem, as metodologias alinhadas às demandas e podendo divulgar boas práticas e trabalhar em rede com as organizações de ponta que não têm acesso a essas tecnologias, a essas metodologias e a esses processos de elaboração de avaliação, elas podem ser um grande impulsionador do setor, trazendo um trabalho que, no olhar do investidor da fundação ou do proprietário, do grupo da fundação, são trabalhos que são reconhecidos. Eu acho que eles podem ser um grande mobilizador das pequenas e das médias organizações do Brasil, trazendo boas práticas e novas metodologias. Eu acredito que o trabalho precise ser em rede. As em si mesmadas, eu tenho alguma crítica,
porque eu acredito hoje que o tamanho do problema que a gente está lutando é gigantesco e que tem milhares de organizações na ponta que se beneficiariam do trabalho feito por grandes fundações. A minha fundação trabalha sempre em parceria. Eu sempre busco parcerias entre outras fundações, entre o segundo setor, entre a universidade. Então, eu não sou um bom exemplo. Assim, eu prego o que eu falo. Então, e acredito nisso, né? Então, exemplos de causas. Como eu sou da causa da saúde, eu posso citar vários bons exemplos de causa. O GRAAC é um, Médicos Sem Fronteiras é outro. É muito fácil na causa da saúde, né, citar exemplos, mas acho que gostaria de citar o Baobá como um bom exemplo de causas, de uma fundação disso. Acho que as causas de empoderamento da mulher, o childhood, acho que é uma boa causa. Sei lá. Eu acho que, assim, mais do que exemplos de boas causas, eu acho que as pessoas precisam encontrar a sua causa, né? Eu acho que isso que é o importante. O Brasil é um país muito desigual. E qualquer dinheiro que você ponha, que você tenha, vai ter uma organização séria, com uma boa causa. Procurar, ter um pouco de trabalho e que você vai encontrar. O Sérgio Petrilli, que é meu amigo, eu sempre falo, não precisa ser para o GRAAC, que tem uma super causa, uma organização super séria, precisa de dinheiro, né? E eu sou um doador do GRAAC, mas eu nunca daria para o Médicos Sem Fronteiras, porque agora eles têm até atuação no Brasil, mas antes não tinha. E na Amazônia tem várias causas, organizações semelhantes, com causas parecidas, que atuam aqui no Brasil. Não que a criança lá do Sudão não precisa, mas aqui também precisa. O nosso tempo acabou, mas é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Carola. Zé Luiz, Érica, que é o seguinte, eu acho que o Zé Luiz falou algo bastante importante, quer dizer, existe um grupo de pessoas que já estão mobilizadas e que já fazem parte desse mundo que nós estamos conversando. Mas existe um grupo imenso de pessoas que não estão inseridas nesse grupo ainda. E esse fica o meu convite para esse grupo, de criticar menos e atuar mais. Eu acho que o call to action para esse grupo enorme de brasileiros que não se sente pertencente de parte da solução dos problemas, que da mesma forma que ele está googando online o melhor comida delivery, que ele passe a dar um Google nas causas que podem ser do seu interesse e que conheça as causas que estão no entorno da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. Esse Google pode valer milhares de vidas, esse Google pode mudar a vida de muita gente. Então, assim, que a gente não se conforte e que a gente não se conforme com a situação. E use o Google para além do iFood, ou de delivery, ou de compras online, que a gente possa fazer uma pesquisa das coisas que estão incomodando e indignando a gente. Maravilha, Carola, super obrigada, gente, foi um prazer estar aqui mediando essa conversa entre José Luiz e Carola. Eu esqueci no começo de dizer, eu apresentei o documento de diretrizes que o Movimento por uma Cultura de Doação produziu, inclusive com o apoio das duas fundações que
Carola e José Luiz Egídio Setúbal representam, além de outras. Esse documento está disponível no site do movimento, www.doar.org.br, então convido todo mundo a entrar no site do movimento, baixar o documento, ler o documento, pensar como você pode se engajar ali naquelas 5 diretrizes, e também convido a disseminar o documento, enviar esse documento para outras organizações, outras pessoas que também estão atuando com cultura de doação no Brasil, ou que tenham o potencial de atuar com isso. E finalizo aqui a mesa também ecoando aí a Carola e a fala do José Luiz, né, que a gente possa encontrar as nossas causas todos, né, como sociedade civil, e que quem já tenha possa cada vez mais ser consciente do papel fundamental que as organizações da sociedade civil têm na nossa sociedade, né, e que possam traduzir essa consciência em práticas diferentes, né, em práticas que de fato fortaleçam as organizações, e para quem, digamos, está começando, está entrando, que possa ir aí em busca da sua causa mesmo e possa se sentir corresponsável e se engajar e encontrar organizações aí que possam, de alguma forma, atuar em prol dessas causas. É isso, gente. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao IDES pelo fórum, pelos debates todos.